Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema: é pecado mentir para obter a carteira de motorista nos Estados Unidos? Pastor, diante da recente aprovação do estado de Massachusetts sobre o imigrante legal poder agora obter sua carteira de motorista, gostaria de perguntar se um cristão pode obter sua carteira em outro estado. Estados esses que aceitam o imigrante legal fazer isso. Mas, para fazermos isso, temos que mentir sobre o nosso endereço e outras provas que são pedidas. É pecado? Podemos, através de mentira, obter nossa licença para dirigir? O que o pastor Pedro tem a nos dizer sobre isso? Parabéns por esse trabalho lindo que vocês têm feito em prol da comunidade imigrante aqui na América. Deus abençoe sempre vocês. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que está? Como está a sua família? Olá, queridos irmãos, ouvintes, que estão sempre conosco aqui no Evangelho na Real. Essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que trata da vida prática aqui do imigrante na América. Para algumas pessoas que não sabem, talvez, o contexto dessa pergunta, é que alguns imigrantes, para terem uma carteira, uma identificação aqui nos Estados Unidos, eles alugam um apartamento ou uma casa em outro estado que permite carteira de motorista para o imigrante indocumentado, passa um período lá alugando aquele local, e depois ele faz o teste daquele local, naquele estado, e que ele alugou a casa, e que ele comprovou renda, comprovou não só renda, mas comprovou residência, né? Na verdade seria residência, não renda. Comprovou residência, e aí ele faz o seu teste e tira a sua carteira e volta para o seu estado de origem. Alguns estados que não permitem carteira, e tem uma carteira, tem algo para apresentar quando é parado pela polícia. Aqueles que não têm essa carteira, ele tem que apresentar o passaporte ou uma carteira vencida do Brasil, e isso é mais desconfortável e mais complicado para ele. Então, essa é uma pergunta bem direta, e eu vou dar uma resposta direta, mas vou apresentar algumas colocações. É pecado você mentir para tirar a licença de dirigir? É pecado. Isso não podemos amenizar a situação, nem podemos amenizar esse ato, ainda que seja algo extremamente necessário para o imigrante, e ele necessita muito ter uma carteira de motorista daqui, a chamada Drive License. Ele peca no momento em que ele mente para tirar esta carteira de dirigir. E, obviamente, haverá as consequências dessa mentira e de toda essa situação. A Bíblia diz em Romanos 3, capítulos 7 e 8, o seguinte: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado pelo pecador, como pecador. O que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está fazendo uma pergunta, é uma pergunta retórica, em que ele está dizendo: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que que eu ainda sou condenado como pecador? Ele está dizendo: se eu estou mentindo, mas essa mentira trouxe um benefício não só para mim, mas para o reino de Deus, por que que eu ainda sou considerado como pecador? E Paulo segue dizendo, Romanos 3,8 diz o seguinte: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então, Paulo faz a pergunta, e Paulo mesmo responde a pergunta, aonde ele está dizendo o seguinte:
Não há como você fazer mal, não há como você mentir, não há como você fazer uma coisa ruim, que não haverá uma consequência para você. Haverá uma consequência, Deus é justo, Deus não tolera o pecado, Deus não tem nenhum tipo de conivência com o pecado, e todas as vezes que eu minto para adquirir a minha drive license, eu estou pecando, eu vou ter as consequências desse pecado de alguma forma na minha vida, e eu preciso ser claro com vocês que estão me assistindo e me ouvindo em relação a isso. Mas eu preciso também terminar de responder essa pergunta. E eu vou terminar também falando um pouco sobre o contexto que acontece essas situações da drive license em outros estados. Em primeiro lugar, os estados conhecidos como estados santuários são aqueles estados que protegem o imigrante. Muitos deles não oferecem drive license. É uma incoerência. Se você quer ser um refúgio para o imigrante, se você quer que o imigrante tenha uma ficha corrida, se você quer que o imigrante, ainda que indocumentado, saia do anonimato, da escuridão, da falta de documento, quando você dá a oportunidade dele ter uma drive license, como muitos estados dão, você está fazendo com que aquele cidadão, aquele imigrante, ele tenha condição de ter um seguro menor, de ter uma parcela de seguro menor, de ter um score da maneira como ele dirige, e tudo isso contribuir não somente para o bem do imigrante, mas também o bem da cidade. Mas, geralmente, esses estados que têm muitos imigrantes, eles agem um pouco de má fé. E isso tem doído muito. E as pessoas têm se levantado contra isso, pessoas que defendem o imigrante têm se levantado contra isso, porque estados que têm poucos imigrantes, a carteira para o imigrante é liberada. Estados que têm muitos imigrantes, geralmente esses estados, a carteira não é liberada. Então é necessário a gente entender aqui o que diz Provérbios 29:2. Provérbios 29:2 diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então o que existe, na verdade, é uma armadilha para que o imigrante não tenha carteira, para que o imigrante não tenha drive license, e aí ele fique com medo de dirigir, ele fique com medo de ser parado pela polícia, e ele seja de alguma forma domesticado, ele seja de alguma forma colocado numa jaula social, para que ele não viva um pouco, nem todos, mas um pouco, dos direitos que as grandes convenções humanistas espalhadas pelo mundo garantem ao imigrante, e que os Estados Unidos subscrevem esses acordos, essas convenções em favor do imigrante. Então nós temos duas realidades aqui. Uma realidade que o imigrante usa de subterfúgios e de pecado, e é pecado, mas também nós vemos governantes que usam de má fé para manter o imigrante indocumentado como numa jaula, como numa opressão, por medo, e tira dele o direito de ter uma drive license e poder conduzir aqui na América, ter um seguro mais barato, poder crescer e desenvolver aqui na América com o seu documento. Então, nós, igreja, temos uma posição importante nisso. Devemos lutar por essa carteira de motorista, devemos lutar para que menos imigrantes façam esse tipo de movimento, esse tipo de engano, e orar para que mais governos sejam mais justos, sejam mais misericordiosos, sejam mais amorosos e queiram verdadeiramente ajudar o imigrante e não somente fazer do imigrante uma plataforma política, um discurso político para somente as épocas de política. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntos. E eu espero que você, meu irmão, que está me ouvindo, você tenha essa consciência. Você, como imigrante, esteja orando para que o estado que você está, se não tem ainda permissão para você ter a sua carteira de motorista, ore para que tenha. Não dê nenhum passo
que você se arrependerá depois. Não dê nenhum passo que vai bloquear de vez a sua oportunidade de ter um documento aqui nos Estados Unidos. Mas faça as coisas bem, ore ao Senhor, clame ao Senhor. E Deus é poderoso, Deus tem o coração dos homens nas suas mãos. E Ele pode ajudar você, Ele pode ajudar a sua casa a ter o seu documento, a ter a sua drive license, sem você mentir. Mas também nós, imigrantes, devemos votar naqueles homens, naqueles candidatos que de fato e de verdade desejam ajudar o meu imigrante e não atrapalhar. Eu espero que a gente tenha respondido um pouco essa pergunta. É um tema sensível na América, mas nós queremos aqui, ou tínhamos o desejo de responder isso com a palavra e ser o mais claro possível. É pecado, mas tem muito governante se aproveitando dessa situação para oprimir, para enjaular o imigrante. E isso Deus não se agrada. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Tchau. Este é o programa Evangelho na Real, onde o pastor Pedro Lino responde às perguntas da audiência com base na verdade bíblica aplicada à realidade do imigrante. Queremos agradecer a audiência até aqui. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam aprender da simplicidade da palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.